espaço tem, né, em função do peso diferenciado entre um planeta e outro, né. E depois disso, essa teoria da relatividade, né, Einstein tentou unificar essas teorias todas usando aí a gravidade e as forças eletromagnéticas, mas ele não conseguiu muito não. Embora Jesus tenha falado isso, né, de que o filho não pode fazer por si mesmo, só aquilo que vê o pai fazer, né, e aquilo que o pai faz, o filho também pode fazer. Isso pode nos dar uma dimensão do que somos capazes aí, depois que descobrirmos todas essas teorias e tivermos as coisas mais unificadas, né. A física quântica diz que aquilo que a gente achava que era um fluxo contínuo de energia, né, como se fosse uma água sendo derramada por uma garrafa, né, num fluxo contínuo, essa energia não é assim. Ela não é como um líquido que vai se derramando aí sem nenhuma divisão. Ela vai em fluxos, né, como se fossem pacotes. Então, isso é uma mudança fundamental do ponto de vista de conhecimento. Então, não é um fluxo contínuo, ela vai em pacotes individuais que se chamaram de quanta. E Giordano Bruno falando que Deus é glorificado não em um, mas em incontáveis sóis. Extrapolando isso, não em um universo, mas em vários universos, né? Mas a gente começa a ter visões do todo a partir de uma premissa, às vezes, um pouco menor, né, de distância que a gente enxerga, né? Nisso tudo apareceu a teoria das cordas, né, que na verdade é uma teoria que unifica, vamos dizer assim, a questão da teoria da relatividade, né, da gravidade em si e do eletromagnetismo, né. Ela, para mostrar que isso é uma coisa verdadeira, a teoria das cordas mostra que esses átomos todos aí não são feitos de como se fossem bolas de bilhar, mas dentro deles tem pequenas cordas que vibram, né? Então todas as matérias são feitas dessas pequenas cordas. Então vai ficar mais claro para vocês, para todo mundo, né, que essa matéria ela não é uma coisa totalmente material, mas é como se fosse algo que vibra, e dependendo do tipo de vibração ela se torna num elemento verde, azul, A ou B, né? Então a partir de um único elemento tudo pode ser construído, né? E essa teoria das cordas, ela na teoria matemática, ela consegue explicar tanto as coisas pequenas, né, o mundo em torno dos átomos e tudo mais, mas consegue explicar também as coisas mais macros, né, como funcionam os universos. E aí, esse amigo aí chamado Thomas, ele falava que o universo é uma esfera infinita, cujo centro está em toda parte e as circunferências em parte alguma. Veja que todo mundo começa a falar as coisas de uma forma às vezes quase que inusitada, né? Parece que não é concreto isso. Mas vamos lá, essa teoria unificada, ela que une o pequeno e o grande, ela vem de 4 forças, né? Então não são mais só a gravidade, o eletromagnetismo, né? Ela vem falando da questão aí de duas forças novas, que são a força forte e a força fraca, né? E essa força forte, ela é capaz de unir aí um átomo, manter ele unido através dos prótons e nêutrons. Então os prótons e nêutrons, que são o coração de um átomo, eles estão unidos entre si através dessa força chamada força forte, que nem a gravidade e o eletromagnetismo conseguem quebrar, né? E a força fraca, ela é responsável pela decomposição da radioatividade. Então ela é capaz de quebrar aí, criar aí as verdadeiras bombas atômicas, né? Então esse é um processo interessante, que são as novas forças aí que a gente consegue, na junção de todas elas, a gente é capaz de entender a teoria das cordas. E lógico, uma frase bonita sempre para combinar com o que a gente está dizendo, né? Nenhuma certeza
escapa às nossas dúvidas, né? Então, está no começo a questão da teoria unificada, não é totalmente completa ainda, mas é mais do que um começo. Então essa unificação das teorias, né, que era o sonho de Einstein, que foi feita depois de Einstein, e ele perdeu esse barco, ela se prova concreta quando, né, os cientistas conseguem mostrar de maneira matemática que por dois processos matemáticos diferentes as coisas, essas anomalias não existem mais. Então os resultados são os mesmos, independente de como você vê essas questões. Então a matemática prova, né, que 2 é mais 2 de qualquer forma. Uma frase importante, né, de Platão dizendo que nada é, tudo está se tornando. Então as coisas vão não evoluir, não caminhar, né? Mas vamos lá, vamos ver um pequeno filmezinho que explica aí como as partículas e as ondas se comportam, né? Entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e